Amém, amém. Muito boa noite, a paz. Nós tivemos um culto muito abençoado pela manhã, muita gente. À tarde tivemos uma reunião, às 3:30 da tarde. E agora nós estamos aqui de novo, né? Toda a tarde reunião com os pastores, com líderes, muitos assuntos e muitas situações para resolver. Mas graças a Deus que o Senhor nos dá forças e é muito bom ter você aqui conosco, né? É bom você estar na casa de Deus essa tarde. Eu sei que Deus vai abençoar muito a sua vida, né, irmãos? Vamos seguir com o nosso tema. Então eu quero ter bastante tempo para a gente trabalhar, né? No tema que nós estamos seguindo, sobre a batalha do crente. Hoje nós vamos falar sobre uma batalha real. Existe uma batalha, estamos numa batalha. Eu tenho dito esses dias que a guerra que nós vamos enfrentar nesses últimos tempos não é uma guerra sobrenatural, demoníaca, é uma guerra de ideologias, uma guerra de pensamentos, né? E, logicamente, essas ideologias, esses pensamentos são demoníacos, são satânicos, e nós vamos mostrar na palavra de Deus isso para nós. Então, conforme a palavra de Deus, irmãos, conforme a Bíblia, nós enfrentamos 3 tipos de inimigos: a Satanás, a carne e o mundo. Semana passada, nós falamos sobre a batalha da carne, na vida do crente, a batalha da carne contra o espírito, a batalha entre a carne e o espírito. Falamos que é uma batalha que só o crente vive, porque o crente tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo está numa guerra que é constante. Explicamos que a imoralidade sexual, que a impureza, que a libertinagem, são inimigos que nós temos que enfrentar constantemente em nossas vidas e no mundo, nos dias de hoje. Logicamente, estou falando sobre a vida do crente, do cristão. Infelizmente, muitos ignoram essa realidade hoje. Não só ignoram essa realidade porque não querem, porque hoje nós estamos vivendo num mundo, nós estamos vivendo uma mensagem, porque essa mensagem que o mundo está passando é uma mensagem extremamente humanista, onde o homem é o centro, onde o homem precisa se satisfazer, o homem precisa se auto-amar, auto-querer, auto-isso, auto-aquilo, se auto-estimar. Quando Jesus disse assim: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. O mundo diz que devemos nos amar e Jesus diz que devemos nos negar. Foi Jesus quem disse, não sou eu quem está dizendo. Então, a batalha do cristão, essa batalha muitos ignoram, infelizmente, ou fazem de conta que ignoram. Mas todos os crentes, todos os cristãos, são suscetíveis a essa batalha. E cristão não é quem vai à igreja. Cristão não é aquele que frequenta a igreja, nem que é religioso. Cristão é aquele que tem Cristo, que crê em Cristo, que ama a Cristo. Esse é cristão. Agora, o que nós estamos vendo nos dias de hoje, infelizmente, irmãos, e aí eu preciso falar sobre isso, porque parece que não tem nada a ver com aquilo que nós vamos falar, mas tem a ver. E é importante que a gente entenda isso nos dias de hoje. A igreja precisa saber disso, nós precisamos saber sobre isso. Hoje nós estamos vivendo um tempo de uma extrema exposição do corpo, sim ou não, irmãos? Isso não é novo, isso já faz muito tempo. Uma extrema exploração do corpo, não é só uma exposição, é uma exploração do corpo. Então, e muita gente acha que isso é uma coisa normal. E também nós estamos enfrentando a questão da ideologia de gênero. Que a ideologia, ao mesmo tempo que nós temos uma extrema exposição do corpo humano, uma extrema exploração do corpo humano, por outro lado, nós temos um desprezo ao corpo masculino e feminino.
um desprezo ao que Deus criou, ao que Deus fez. Então, segundo todos os cientistas, essa expressão gênero, ideologia, é uma expressão completamente errada. Porque, na verdade, não existe gênero feminino ou masculino. Existe gênero humano, gênero animal, gênero vegetal e sexo masculino e sexo feminino. Ninguém nasce outra coisa. Sim ou não? Ou você nasce homem ou nasce mulher. Ou você nasce feminino ou masculino. Então, isso é cientificamente comprovado. O que acontece é que esta palavra gênero, e isso que nós temos que tomar cuidado hoje, irmãos, porque as pessoas, elas têm suas opiniões e suas filosofias e ideologias, e hoje as pessoas estão usando mentiras como se fossem verdades. E as pessoas estão assumindo isso, e muita gente está crendo nisso como se fossem verdades. Isso é uma estratégia, e nós vamos ver isso. Isso começou a ser usado pelas feministas. Elas começaram a usar essa expressão, os feministas, os movimentos pró-homossexuais e outros, e eles começaram a propagar essa palavra. Uma mulher americana escreveu, feminista, escreveu algo sobre isso e começou a propagar isso. E começou a se usar essa expressão, gênero, 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 e todo mundo pegou isso, e todo mundo pegou isso. E isso é uma coisa, está errado, isso é uma falácia, é um erro. Mas as pessoas assumem como uma verdade. Então, os que afirmam, o que se afirma é que se nasce sem gênero. Presta atenção, se nasce sem gênero. Para não dizer, se nasce hoje sem sexo definido. Então, que o gênero se desenvolve na sociedade. Que o gênero se desenvolve depois. Você pode nascer do sexo feminino, mas seu gênero pode ser masculino. As influências da sociedade é que definem homem e mulher. Há dois sexos, segundo eles, mas existem muitos gêneros, vários gêneros, né? Homossexuais, lésbicas, bissexuais e etc, etc. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque eu quero dizer uma coisa, que o diabo não quer que você ouça isso. Não quer. Ele quer que você creia nisso. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer uma coisa. A ideia não é trazer algo novo. Porque para que se faça o que se quer fazer, primeiro se precisa desconstruir. Para você construir ideologias novas, você precisa desconstruir o que está já. E a ideia é, vamos desconstruir o que tradicionalmente se estabeleceu como família. Vamos desconstruir o que se estabeleceu como homem, mulher, casamento, instituído por Deus. Vamos desconstruir para construir essa loucura, essa coisa demoníaca e diabólica que se está trazendo hoje. E sabe de uma coisa? Estão culpando a igreja. Porque estão dizendo, isso é culpa da igreja. A igreja é culpada dos papéis tradicionais, da família, do homem, da mulher. Esse é um trabalho hoje, é desconstruir a fé, desconstruir a crença, desconstruir a família, desconstruir a espiritualidade. Esse é o objetivo. E aí, o feminismo, preste atenção nisso, irmão, o feminismo está trabalhando para tornar a mulher livre da opressão do homem. É essa a mensagem, e isso que se está transmitindo em todo lugar. Aqueles que creem nisso estão trabalhando muito forte para destruir as distinções sexuais. Uma mulher foi registrar uma criança no cartório, eu estava lendo isso, aliás, isso foi falado a mim
por um pastor que foi procurado por uma senhora, uma mulher, foi registrar um menino, seu filho, menino no cartório, e o cara não queria colocar sexo do menino. Ele disse, não vou colocar indefinido. Ela disse, não, senhor. Meu filho é um menino. Eu quero que coloque um menino. Ela disse, não, eu não vou colocar sexo indefinido. E aquela mulher ficou desesperada. O cara lá no cartório. Aí ela procurou o pastor disse, não, senhor, nós vamos na justiça, nós vamos na delegacia. Porque isso é lei. Ele tem que colocar o sexo da criança lá. É esse tipo de guerra que nós vamos começar a enfrentar, irmãos. É esse tipo de batalha que nós vamos começar a enfrentar. Então, aí é onde nós entramos. Nós entramos como família, como indivíduos, porque eles não podem fazer isso, porque não há lei, isso não é lei, isso é uma ideologia que, embora eles não entendam, não é social, é diabólica. É uma sabedoria diabólica que a Bíblia diz. Cuidado, porque aquilo que estão dizendo, esse humanismo, esse relativismo, não é apenas uma filosofia, uma ideologia humana. Isso é uma sabedoria diabólica, é o que diz a Bíblia. Então, sabe o que eles dizem? Eles dizem que a criança deve ser criada de forma neutra, sexualmente. E mais tarde, elas vão escolher o gênero delas, apesar do seu corpo. O pior, irmãos, é que isso está no plano nacional de educação do MEC. Isso, irmãos, está no plano municipal de educação. E sabe de outra coisa? Já há ordens para os professores que não chamem as crianças pelo sexo. Ô menino, ô menina. Não façam mais isso. Já há uma ordem. Já há uma ordem para que as creches não separem brinquedo de menino e brinquedo de menina, nem cores de menino, nem cores de menina. Onde já se viu uma coisa dessa? Irmão, isso é natural. Quero dizer uma coisa, já foram feitas experiências. Se você solta um menino pequeno, ele vai correr pegar um carrinho, ele não vai correndo pegar uma boneca. Isso é natural. São os pais e as pessoas que querem forçar essa ideia, querem forçar essa ideologia. Há um relato agora nos Estados Unidos de uma mãe que tratou de criar um menino como se fosse uma menina, porque ela queria. Percebe, isso é um problema do homem. A criança é inocente. São essa gente satânica que quer formar uma mentalidade. E a mulher criou o menino como se fosse uma menina. E chegou na idade de decidir, o menino disse, eu não quero ser menino, eu quero ser menino. A mãe ficou irada. Porque ela criou ele como querendo que ele fosse uma menina, e ele cresceu e disse, não, eu sou um menino. E disse que a mãe ficou irada. Porque na verdade ela era a que queria. Porque a criança é inocente. A criança nasce e ela vai ser o que ela tem que ser. Sim ou não, irmãos? Então, eu quero dizer uma coisa para você. Nas creches hoje diz, não façam distinção de brinquedo, não façam distinção de cor e não façam distinção de uso de banheiro. Você acha, irmão, que isso tem cabimento? Eu te pergunto. Você acha que tem cabimento? Então, o que nós precisamos entender é que os únicos que podem resolver isso somos nós, não podemos ficar de braços cruzados. Nem como família, nem como igreja. Os que creem nisso estão avançando. E nós temos que tomar cuidado com os nossos netos, com os nossos filhos. Aí, eu quero entrar onde nós vamos falar. Por quê? Porque nós vamos fazer um abaixo-assinado. Eu vou fazer um abaixo-assinado, vou fazer e vou mandar. Porque existe uma lei de um senhor aí, que eu não vou falar, já falei hoje de manhã, não vou repetir porque eu não vou fazer propaganda para ele. Existe uma lei que está tramitando no Congresso de um senhor aí, que permitir que crianças de 12 anos de idade para cima façam tratamento hormonal. Tratamento hormonal, se o seu menino quer ser menina, que ele faça um tratamento hormonal, ele pode fazer isso a partir dos 12 anos de idade, sem autorização dos pais. Ele não precisa da autorização dos pais. O diabo quer tomar os nossos filhos, irmãos. O diabo quer ser pai e mãe dos nossos filhos. Vou repetir para você,
o diabo quer ser pai e mãe dos nossos filhos. Entende? A coisa é séria. Sabe, falar sobre isso, irmão, deixa a gente, sim ou não? Deixa a gente mal, sim ou não? Talvez você diga, mas por que tem que falar sobre isso? Eu vou te falar, nós temos que falar sobre isso sim. Porque nós temos uma palavra que nos orienta aqui, ó. Podem falar o que quiserem. Você pode achar o que você quiser. O que está escrito aqui, olha, na palavra de Deus, é o que Deus quer. Você pode achar o que você quiser. Você pode se achar o maior cientista, filósofo do mundo. Aqui tem a palavra de Deus, que diz para nós que devemos viver e o que devemos ser. Então, presta atenção. Para mim, tudo que está errado é o desprezo ao corpo em que nós nascemos. Sim ou não? É desprezar o corpo quando a Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo, que é santuário de Deus. Eu desprezo o corpo que eu nasci. E se realiza uma verdadeira mutação, né, num corpo em que Deus me deu. É uma batalha real. E nós não estamos atentos a isso, e nós vamos sofrer as consequências. Temos que reconhecer que o inimigo é real, que a batalha é real. E aqui não tem nada a ver, irmãos, com amar ou deixar de amar, não. Não tem a ver com isso. Olha o que diz a Bíblia em 1 João 5,19. 1 João 5,19. Presta atenção no que diz aí. Porque agora eu vou entrar realmente onde eu quero. Eu queria introduzir isso daqui, porque eu creio que nós, como igreja, nós pais precisamos estar atentos a isso. Nossos filhos, irmãos, precisam ser guardados, protegidos de tudo isso. Sim ou não, irmãos? Muitos de vocês têm crianças, um monte de criança pequena aqui. O que vai ser do futuro dessas crianças? Em que confusão, em que ambiente elas vão crescer? De plena confusão de identidade, que não sei quem eu sou, o que eu vou fazer, quem eu vou ser, quem sou eu? Então, diz assim, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo está sob o poder do maligno. Aí, nós precisamos, aí, lendo 1 de Pedro 5,8, 1 de Pedro 5,8, o texto diz assim, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Há um inimigo, há um poder maligno que nós não podemos ignorar. Não são as pessoas, não são as crianças, não são os homens, não é raiva de ninguém, nós estamos falando de ninguém, nós estamos falando de princípios, nós estamos falando de pensamentos malignos, de ideologias malignas, não estamos falando de ninguém, de nenhuma pessoa, nada disso. Nós estamos falando contra princípios que são contra a criação, a natureza. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre um inimigo astuto. O inimigo astuto. Astúcia, a palavra diz que a palavra astúcia significa habilidade em enganar. Habilidade em enganar alguém. Também pode significar habilidade em não ser enganado. A pessoa astuta também tem a habilidade de não ser enganada, de não se deixar enganar. Mas o que eu quero dizer é que a característica principal da astúcia é a mentira. Essa é a característica principal da astúcia, é transformar uma mentira em verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta, a mentira escraviza, domina a mente, entorpece os pensamentos. A verdade liberta. Se você conhecer a verdade, você vai ser livre. Então, o que o inimigo quer fazer é transformar uma verdade numa mentira, mas que você não perceba que é uma mentira. Que você acredite piamente que é verdade. Esse é um grande problema. É dessa forma que se engana. Sim ou não, irmãos?
É dessa forma que se engana. Ora, se você, outro dia, faz um tempo já, alguém me mostrou uma nota de R$50 falsa. Eu peguei aquela nota e eu olhei e falei, meu Deus, mas é falsa mesmo essa nota? Era falsa, mas é idêntica, mas é falsa. Está entendendo, irmão? É idêntica. Parece a verdadeira, é igual à verdadeira, mas é falsa. Então, olha o que disse o Paulo aos Coríntios, disse em 2 Coríntios 11:3. 2 Coríntios 11:3, ele diz assim, o que eu receio e eu quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, enganou com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Deus. Isso é, cuidado, porque assim como Eva, com astúcia, com uma mentira que parece uma verdade, ela foi enganada, a mente de vocês sejam corrompida e desviem vocês e tirem vocês da sua vida sincera com Deus. O engano se resume numa astúcia do inimigo, em apresentar o lucro, o prazer do pecado, mas esconde a desgraça, a infelicidade. A gente vê essas coisas e acha que tudo isso é maravilhoso, mas vai ver o resultado disso hoje na vida de muita gente. Há uma moça que está pregando aí, uma americana que está ministrando e pregando em muitos lugares, que foi criada por um casal homossexual. Você precisa ouvir o testemunho dessa mulher. Ouça o testemunho dela. Parecia tudo lindo, maravilhoso. Vai ver a vida dela, o que aconteceu com ela. Então, o diabo apresenta as coisas como algo lindo, maravilhoso. Tenta desconstruir. Preste atenção. Primeiro, tenta desconstruir a fé, a espiritualidade, a família, desconstruir o amor verdadeiro, para depois estabelecer o seu engano, a sua mentira. Então, a ideia hoje é minimizar o poder da destruição do pecado. Um pouquinho de orgulho não faz mal para ninguém. Um pouquinho de mundanismo não faz mal para ninguém. É algo tão astuto que potencializa a misericórdia de Deus, né? Potencializa a misericórdia de Deus, a misericórdia, o amor cobre tudo. Irmão, que engano. De que tipo de amor você está falando? Cuidado. Porque é misericórdia sem verdade. É destruição, misericórdia sem verdade, amor sem verdade. Onde não há verdade e misericórdia, não pode haver verdadeira justiça. Então, é uma batalha pessoal. Um homem chamado, um doutor, eu li uma entrevista dele, uma reportagem, ou um artigo, Dr. Neil Anderson. Ele escreveu vários livros e ele escreveu um artigo que eu me lembrei imediatamente quando eu estava estudando isso, que ele disse assim, Davi sentiu orgulho do seu trabalho, o rei Davi sentiu orgulho do seu reinado, e se orgulhou de tal maneira que o diabo veio, e lá está escrito que foi Satanás que veio, e levou ele a fazer um censo do povo, a contar o povo, para aumentar o seu orgulho, e isso entristeceu, isso ofendeu a Deus. Entende? Porque ele não deu glória a Deus. E uma das coisas, irmãos, também é que os homens não somente desconstruir a fé, a espiritualidade, a família, mas é também tratar de substituir isso, colocar coisas no lugar disso, e isso se chama idolatria. Eu vou ler um texto sobre isso, mas diz assim, Satanás levou Davi a censar o povo, e ao fazer isso, ele ofendeu a Deus. Isso está em 2 Samuel capítulo 24, depois você pode ler. Leia na Bíblia. Quando Pedro sentiu medo, quando o apóstolo Pedro sentiu medo, Satanás levou ele a negar a Jesus para se salvar, para se safar. Quando Judas ficou ganancioso, Satanás levou ele a vender o mestre por dinheiro.
E pode ler, isso está em João capítulo 13. Você lê lá. Ele era ganancioso. E o texto diz que Satanás entrou no coração de Judas e o levou a vender o mestre. Sim ou não, irmãos? Não é isso que está na Bíblia? Então o que acontece? Aí, Ananias, por exemplo, Ananias mentiu para tentar lucrar, Satanás encheu seu coração para mentir contra o Espírito Santo. Atos capítulo 5. Então, ele usa o sistema do mundo que nos cerca. Ele sabe que se ele usa as nossas fraquezas, nossas debilidades para o mal. Se eu deixo de confiar na palavra de Deus, e eu vou ler sobre isso, se eu deixo de confiar, se eu deixar de lado, eu começo a ignorar o meu conhecimento de Deus, o propósito de Deus, se eu começo a rejeitar a palavra de Deus, imediatamente isso começa a se tornar uma fraqueza na minha vida, e o inimigo começa a usar isso para me afastar do Senhor. Ele sabe que se ele afeta o orgulho humano, ele frustra os propósitos de Deus. Essa é a força que age nos relacionamentos rompidos. Essa é a força que age quando um fala mal do outro, quando um critica o outro, quando já não se respeita a autoridade, quando já não se obedece aos pais. Sabe, isso tudo é demoníaco. Olha o que diz Tiago capítulo 3. Vamos lá na Bíblia. Porque, irmão, se você não crê aqui, você está perdido. Sim ou não? Porque as pessoas hoje estão falando, mas elas não têm nada, nós temos a palavra de Deus. Elas têm uma ideia, elas têm um pensamento, elas têm um acho, mas nós temos a Bíblia. Amém? Então, diz assim, Tiago 3,14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria, olha só, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca, pois onde há inveja, ambição egoísta, aí a confusão e toda espécie de males. É o orgulho e o mundanismo que ocasiona difamação, julgamento, crítica, desconforto, descontentamento de um crente com o outro, de um crente com a igreja, de um crente com a palavra, de um crente com a mensagem, de um crente com o Espírito Santo. É o mundanismo e é o orgulho. Hoje, a sabedoria do mundo com que as pessoas manifestam e defendem todas essas ideologias é demoníaca. Não são coisas humanas, não são coisas tiradas dos livros de filosofias, não, são coisas demoníacas, é uma sabedoria demoníaca. Olha, talvez você pergunte, como nós vamos vencer isso? Como nós vamos vencer essas fraquezas que nós temos, para que o inimigo não se aproveite dela? Porque a gente fica preocupado, assustado, nunca nós vamos poder vencer tudo isso. Porque enquanto as pessoas estão dizendo, você é bom, você é bom, você é bom, nós somos bons, porque a ideia é essa, irmãos, o humanismo hoje, ele coloca o homem no centro de todas as coisas. Você pode fazer o que você quiser, você é bom, você tem que se amar, você tem que conquistar, você tem que isso, pá. Quando a palavra de Deus diz, você não é bom, não existe nada de bom em você. Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, sim ou não? Ele diz isso. Então, talvez você pergunte isso. Eu quero te dizer, a única forma é sermos cheios do Espírito Santo. É nos enchermos do Espírito de Deus, é nos enchermos da palavra de Deus, da sabedoria de Deus. Onde está a sabedoria de Deus, irmãos? Onde está? Onde está a sabedoria de Deus? Porque o Senhor nos manda estudar, amar a palavra, guardei a tua palavra, Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração, para ter sabedoria para vencer o pecado, para ter sabedoria para vencer o mal.
Tiago diz assim, se você tem falta de sabedoria, o que você tem que fazer? Se você tem falta de sabedoria, vai numa biblioteca e lê livros? Não, ele diz, se você sente que você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dá sabedoria. Peça a Deus. Se estão enchendo você, se estão, cuidado com a sabedoria do mundo, cuidado com a sabedoria de muitos que andam por aí, ela é demoníaca, ela é diabólica. Mas há uma sabedoria que vem de Deus. Amém, irmãos? Eu estava orando muito essa madrugada, eu estava dizendo ao Senhor, me dá sabedoria, porque está difícil. Sim ou não, irmãos? Está difícil. Aí, sabedoria, palavra, oração. Mais oração ainda. Orou bastante? Mais oração ainda. Sim ou não, irmãos? Orar e orar. Muita oração. Todos os dias e todas as horas. Olha o que diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não se aperfeiçoa na fortaleza, não se aperfeiçoa na sabedoria dos homens, quando os homens acham que não precisam de Deus, porque a ideia é essa, tirar Deus da sua vida, tirar Deus do seu caminho. Então diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Para que o poder de Cristo repouse na minha vida. Então, meus irmãos, aí entra um aspecto, a questão da mente, porque o propósito é contaminar a mente. É contaminar a mente. Né? É encher a nossa mente. Aí eu quero ler um texto, que é um texto comprido, mas eu li hoje de manhã, vou ler de novo. Eu estou um pouco cansado, mas você está sentado, você está bem, né, irmão? Dormiu, almoçou bem. Amém? Deu uma descansada, depois você vai para casa e descansa, mas agora você vai ouvir a palavra. Aleluia. Talvez a pessoa diz, por que eu preciso de ir à igreja? Olha, irmão, é desconstruir tudo, né? Inclusive, é destruir completamente a importância da igreja em nossas vidas. Por que eu preciso ir à igreja? Porque justamente por aquilo que nós estamos fazendo agora aqui. Por ouvir a palavra de Deus em nossas vidas. Então, mentes contaminadas. Aí diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 21 a 32. Romanos 1, 21 a 32. Diz assim. Olha, irmãos, eu quero chamar a sua atenção e eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos ler aqui. Preste atenção. Diz assim, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos, entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas de serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, uma disposição mental, uma mente, um pensamento reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia.
são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, presta atenção, embora conheçam os justos decretos de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Que texto! E não sou eu quem estou dizendo, graças a Deus. É a Bíblia. Então, meus irmãos, disposição mental reprovável. Sabe o que significa isso? Uma mente que perdeu, irmãos, outra vez. Uma mente que perdeu a capacidade de diferenciar o certo do errado. Uma mente que perdeu a capacidade de diferenciar o bom do mal, o puro do impuro. Perdeu a capacidade. Já não consegue mais definir. E sabe de uma coisa? Há muita gente assim, inclusive na igreja, que não consegue mais enxergar a certo nível a questão do certo, errado, do puro, do impuro. Não consegue. Perdeu a sensibilidade, perdeu a capacidade, e isso está acontecendo, e por isso trocaram a verdade de Deus. Prestam bem, tinham a verdade de Deus, mas trocaram isso, desprezaram o conhecimento de Deus, é o que está escrito. O texto começa dizendo que eles, diz duas coisas, trocaram a verdade de Deus, e depois termina dizendo, desprezaram o conhecimento de Deus. Trocaram a verdade pela mentira e adoraram a criatura, ao invés do Criador. Adoraram ao homem. As pessoas estão se adorando. Humanismo é isso, é elevar o homem ao lugar de um Deus quase. Aí o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu é o seguinte: quando Deus viu que os homens desprezaram o conhecimento, desprezaram a verdade, Deus disse assim, tá bom, então se é isso que vocês querem, vocês vão viver isso. É isso que vocês desejam? É isso que Então, irmãos, não se assuste, não pense que Deus não está vendo nada disso, não pense que Deus não está conhecendo isso. Escute bem, o texto diz assim, vocês querem viver dessa maneira, vocês desprezam a Deus, o conhecimento de Deus, os decretos de Deus, a palavra de Deus, vocês querem viver assim? Tá bom, então vocês vão viver assim. E os entregou às impurezas, os entregou aos seus pecados, aos seus pensamentos malignos, e o mundo está assim, entregue a essa miséria total. Vocês vivam então como vocês querem, mas saiba de uma coisa, vocês vão sofrer as consequências. Vivam como vocês quiserem. Façam o que vocês querem. Você pode fazer o que você quiser, viver como você quiser e achar que fazer suas escolhas e achar que isso não terá nenhuma consequência. Eu estou aqui no nome do Senhor Jesus para te avisar que vai haver muitas consequências. Porque embora muita gente abra o amor de Deus, há algo na Bíblia chamado ira de Deus. Por que você acha que o mundo... Você já viu, irmãos? Você já viu, no Brasil há uma preocupação. Nossas autoridades estão preocupadas porque o número, a taxa ou a porcentagem de suicídio entre os adolescentes aumentou assustadoramente. Assustadoramente. Por que os adolescentes estão se matando? Por que eles não estão querendo viver mais? O que está acontecendo? De onde vem essa insatisfação pela vida? De onde vem essa insatisfação pelo seu corpo? De onde vem? Então, Deus disse, vocês querem viver dessa maneira? Olha o versículo 21, ele diz, tendo conhecido a Deus. Irmãos,
Aqui não está falando qualquer pessoa, está dizendo, tendo conhecido a Deus, isso é, eles conheceram a Deus e agora estão desprezando a Deus. A gente é pessoas que conheciam a Deus, conheciam a palavra de Deus, mas começaram a ignorar e começaram a viver. Então Deus mesmo entregou esses homens às suas próprias imundícias, os entregou aos seus próprios pensamentos, os entregou aos seus próprios desejos. Vocês querem pecar? Pequem à vontade. Vocês querem viver dessa maneira? Vivam à vontade. Vocês querem pensar assim? Pensam à vontade, mesmo sabendo os resultados. Aí, olha o nosso país, irmãos. Olha a situação em que nós estamos. Olha no mundo, olha o que está acontecendo no mundo. Olha, um homem entrou numa creche e meteu fogo e matou não sei quantas crianças. Isso é o que, irmãos? Isso é o quê? Se não for satânico, demoníaco, o que é isso? Sim ou não? Olha, 40 crianças, 40 e tantas crianças morreram queimadas. Olha o que está acontecendo no mundo. A quantidade de gente se matando, morrendo, matando. O cara sai, sobe num prédio com uma arma e mata 90 pessoas. Do nada. Que é isso? Isso é o que, irmãos? E parece que, algumas pessoas parecem que elas estão vivendo num mundo de conto de fadas. Tudo é uma maravilha, tudo pode, todo mundo tem que ser feliz, e vamos viver a vida, que a vida é maravilhosa, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar para o buraco. Então, o grande problema está em não querer ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus incomoda, a voz de Deus perturba. Sabe, eu ia falar, mas vou falar, eu posso falar agora. Um homem escreveu um artigo aí na Veja, a semana passada, ou essa semana, eu li, escreveu assim, essa gente incômoda, falando dos evangélicos. Veja, ele escreveu um artigo enorme, falando que nós somos um povo que incomoda, que enche as paciência, que perturba. Quando eu li essa reportagem, eu falei, glória a Deus, aleluia. É isso mesmo. Eu sou contra. Eu não creio nisso. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso ofende a Deus. Eu tenho que dizer, isso vai incomodar muita gente. Aí ele escreveu lá que os evangélicos políticos, que não deixa fazer nada, que não deixa liberar isso, não deixa liberar aquilo, não deixa liberar essa é a coisa da questão da criança, não deixa liberar o ensino da ideologia de gênero nas escolas, não deixa liberar não sei o quê, não deixa liberar. Essa gente é um incômodo. E eu disse, glória a Deus. Agora nós estamos agindo como povo de Deus. O povo de Israel saiu do Egito, andava pelo deserto incomodando todo mundo. No livro de Atos há uma passagem que diz assim, chega os pregadores, chegam os apóstolos numa cidade, aí diz assim, gente, é esse povo que está perturbando todo mundo, chegou aqui na nossa cidade também. A palavra não é perturbando, ele usa a palavra transtornando. Já viram esse versículo? Essa gente que está transtornando todo mundo, chegou aqui também. É bom saber que nós estamos aqui. É bom que saibam que o povo de Deus que está aqui. É bom que saibam que tem gente que crê nessa palavra. Irmão, eu não sou um cara radical, não sou um cara irado, nunca fui. Mas, eu creio nessa palavra. Eu creio em Deus. Eu creio na criação de Deus. Ele criou, o diabo quer denegrir, destruir o que Deus criou. Tão perfeitamente. Irmãos, não existe, não importa se você está mais gordinho, mais cheinho, não importa se o teu cabelo assim, assado, se não tem nenhum, não importa. Você é especial. Não tem ninguém nessa terra igual a você. Tão lindo como você é. Não tem. Você foi criado por Deus, você veio a essa terra, Deus permitiu. A Bíblia diz assim,
o corpo volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Você veio do céu. Você vai voltar para lá. Né? Você vai voltar. Você veio de lá, você vai voltar. Você veio de Deus e vai voltar para Deus, se você quiser. Então você é alguém especial. Não pode denegrir o que Deus fez, o que Deus criou. Os homens se denigrem. Tem gente que anda nesse mundo completamente destruído, completamente mutilado. É uma coisa horrível, é um monstro, é uma coisa estranha. Como é que a pessoa pode se autodestruir dessa maneira, sim ou não, irmãos? Como pode? Então, aí, eu li ou não li? Não, eu vou ler. Nós vamos ouvir a voz de Deus, Salmo 81, 10. Eu já vou terminar, irmão, daqui umas 3 horas eu termino. Hoje de manhã, alguém chegou para mim, eu atrasei um pouco, né? Alguém chegou para mim e falou assim, apóstolo, eu vou fazer um protesto aqui. Eu fiquei bravo, né? Falei, meu Deus, não gostou do que eu falei, né? Aí disse, não, eu vou fazer um protesto, eu vou exigir que te deem mais meia hora de tempo. Aí eu falei, obrigado, irmão, obrigado. Agradeço, pelo menos uma pessoa. Salmo 81, 10, assim, eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito, abra sua boca e eu alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me, escute bem. Quem não quis me ouvir? O meu povo. O meu povo não quis me ouvir. Israel não quis obedecer-me. Por isso, eu os entreguei ao seu coração obstinado. Eu os entreguei. Eu deixei, eu disse, tá bom, vai lá, faz o que vocês quiserem, viva como vocês quiserem. Entende? Para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha, eu o satisfaria. Deus está dizendo, se o meu povo me ouvir, se o povo seguir os meus planos, ouvir a minha palavra, eu vou cuidar, eu vou guardar o meu povo e eu vou dar o melhor para ele. Mas se o meu povo me rejeitar, rejeitar minha palavra, rejeitar os meus planos, então que vivam a vida que quiserem viver. E sofram as consequências, mas se você escolher ouvir a Deus, se você escolher ouvir a voz de Deus, se você escolher fazer a vontade de Deus, você vai ser guardado por Ele, e vai ser abençoado por Ele, e Ele vai te dar o melhor desta terra, para a sua vida. É isso que está dizendo, é simplesmente isso. Não é odiar ninguém, não é rejeitar ninguém, não é deixar de amar ninguém, não, é amar a Deus. É obedecer a Deus. Entende, irmãos? A pergunta é, o que nós queremos? Como vamos viver depois de tudo, no meio de tudo isso que aconteceu, que está acontecendo, perdão, como que nós vamos viver? Aí, eu quero falar sobre o último ponto, que é reagindo aos ataques satânicos. Aí, nós já vimos que a batalha do crente, a batalha pessoal do crente está relacionada com os desejos da carne, não é contra as pessoas. Irmãos, o nosso maior inimigo está aqui, ó. Sim ou não? Aqui, é o nosso pior inimigo, porque, olha, hoje eu disse algo e eu preciso esclarecer muito isso. Preciso esclarecer muito isso. Porque nós não podemos, irmãos, nós não podemos ter uma mensagem de ódio. Não. Porque hoje, essas pessoas que tomam essas decisões de viver dessa maneira, nós temos que amar. Um dia, se entrar alguém aqui, por exemplo, um homem vestido de mulher e entrar aqui e for maltratado, quem maltratava eu vou colocar para fora. Porque essa pessoa, se entrar aqui, ela tem que ser amada, abraçada, sim ou não? Porque Deus a ama como ela está e nós também temos que amá-la. Isso não significa que nós vamos concordar, não, mas nós temos que amar, abraçar, jamais rejeitar, jamais atacar. Né, irmãos? Porque nós temos que entender que o inimigo se aproveita das nossas fraquezas. Ele se aproveita da nossa carne.
se aproveita da nossa própria fraqueza para nos influenciar. Como nós vamos reagir a tudo isso, irmãos? É interessante, porque em primeiro lugar, e aí onde está? Não é se ensoberbecer, se levantar-se, é se arrepender. Primeira coisa que a gente precisa fazer todos os dias da nossa vida é se arrepender. Hoje eu disse hoje pela manhã aos irmãos, todos os dias, eu fiz um propósito com Deus, eu fiz uma aliança com Deus. Todos os dias eu me levanto e a primeira coisa que eu faço quando eu vou orar é: Senhor, eu me arrependo. Eu quero que o Senhor saiba que eu sou um homem arrependido diante do Senhor. Amém, irmãos? E sou agradecido para o Senhor me ter perdoado e me dar mais uma oportunidade, cada dia. Porque a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam cada dia, todos os dias. Eu quero levantar e viver a misericórdia de Deus na minha vida, mas ter um coração arrependido, né? Para viver nessa terra e ser cheios do Espírito Santo, e ser cheios do amor de Deus. Para não achar, porque às vezes as pessoas pensam que nós, os crentes, somos melhores do que os outros, sim ou não? Que nós nos achamos muitos puros, muito santos, e isso nós precisamos evitar, irmãos, porque isso não é verdade. O que nós somos pela misericórdia de Deus, sim ou não? Somos por causa de Cristo em nossas vidas. Se não fosse Cristo na minha vida, eu não poderia nem estar aqui falando nada para você. Eu fiquei coitado de mim, pobre de mim. Porque eu sei muito bem quem eu sou sem Cristo na minha vida. Eu sei muito bem quem eu posso ser sem Cristo na minha vida. Então, aí Paulo em 2 de Timóteo 2,25, ele diz assim, 2 Timóteo 2,25, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem na esperança que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade. Perderam a sobriedade, que voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. O que você acha? Qual que é a vontade do diabo? Primeiro, a vontade dele é que você viva longe de Deus, que você comece a negar a fé, comece a negar a espiritualidade, comece a negar as coisas de Deus. E aí eu tentei explicar de manhã, e vou fazer a mesma brincadeira que eu fiz, porque foi sem querer, mas foi até bom, né? Que eu disse assim, eu quero dar um exemplo fácil, para a gente também não tomar muito tempo, porque são coisas que tomam muito tempo a explicar. Eu vou explicar da seguinte maneira, irmão, não adianta você tirar a teia da aranha, você tem que matar a aranha. Se você tira a teia da aranha, todos os dias, o que vai acontecer? A aranha vai lá e constrói outra teia. Sim ou não? Aí você tira, limpa a teia, a aranha vai lá de novo. Aí eu disse, você tem que matar a aranha. Aí eu achei isso meio agressivo. Eu disse, o Ibama pode me... né? O Ibama vai vir, ó. Sei que matar a aranha, que história é essa? Então eu não quero ser... né? Então eu usei outra expressão. Não adianta você espantar as moscas, você tem que tirar o lixo. É ou não é? Você espanta as moscas, mas deixa o lixo, o que vai acontecer? As moscas voltam. Isso é arrependimento. Arrependimento, não vou falar que é matar a aranha, esquece isso. Deixa a aranha quietinha lá. É tirar o lixo. Você tirando o lixo, as moscas não vem mais. Né, irmãos? Arrependimento é uma disposição para tirar todo o lixo da minha vida, para que as moscas não venham mais, porque é isso que atrai a nós. Essa sujeira atrai todo o mal para a nossa vida, ataca a nossa mente, nossa disposição. Olha, irmãos, aí eu vou para o outro ponto, que é tomar uma posição de fé. Aí eu uso um pouco um exemplo, quero tomar cuidado com isso, mas é uma verdade. Os revolucionários, os esquerdistas, né? Esses desocupados aí do MST, porque é um monte de gente. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca vi gente mais terrível na minha vida. Eu fui no Pará, presta atenção, eu fui no Pará, e o pastor me levou na floresta amazônica, ele me levou num lugar lá, estava uma parte toda devastada. Aí ele falou, você está vendo isso aqui, apóstolo, aqui o MST veio aqui, tirou toda, mata virgem, mata amazônica, tirou tudo, dividiu em terrenos. Eu falei, e eles vão dar para o povo? Não, eles vendem. Eles vendem.
Você pensa que eles dão? Não, eles vendem. E sabe de uma coisa? Os caras do MST, os líderes aí, eles andam de carrão, eles têm casona. Sabe como eu vejo essa política aí, irmãos? Essa política mentirosa, enganosa, como aquela história que leu o pastor Ronaldo, da mulher. Né? Ela chega aos pés de Jesus, ela joga o perfume caro. Aí Judas olha e fala assim, ó, Judas aí para mim, ele é o PT. Judas olha e diz assim, isso deveria ser vendido e dado aos pobres. Aí diz o texto, mas Judas não estava pensando nos pobres, porque ele tirava o dinheiro do caixa do ministério de Jesus e fazia caixa 2. Porque diz o texto, sim ou não, irmão? Não sou eu que estou dizendo, é o texto que diz. Ele disse isso, ele disse, não, vende e dá aos pobres. Mas ele não estava pensando nos pobres, ele estava pensando no caixa. Porque ele, sabe o que ele fazia? Ele pegava dinheiro do caixa. Ele fazia caixa 2, irmão. Não é o mundo que nós estamos vivendo. É o mundo que nós estamos vivendo. Mas aí os jovens revolucionários que se manifestam, eles não têm vergonha. Eles põem a boina do Che Guevara, a camiseta do Che Guevara. Sabe quem é Che Guevara? Che Guevara, irmão, leia quem foi esse homem. Você vai ver quem foi esse sujeito. Foi a pior raça que existe nesse mundo. E aí o cara sai gritando, levanta a bandeira, enfrenta a polícia e tudo. E sabe, irmãos, gritam palavras de ordem. E nós temos vergonha de carregar a Bíblia. Nós temos vergonha de dizer quem nós somos e o que nós cremos. Ao contrário, nós cremos e as pessoas estão vindo e tratando de enganar-nos, tratando de querer mudar a nossa mentalidade, nosso pensamento, nosso amor a Deus. E nós não nos posicionamos. As pessoas se posicionam. Acabou, eu vou quebrar, vou arrebentar, eu ponho, o quê? Entende? E nós temos vergonha de dizer quem nós somos, em que nós cremos. Paulo diz assim, não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Não envergonho do Evangelho de Cristo. Nós estamos saindo de casa sem Bíblia. A gente, sabe, irmãos, onde estão nossas camisetas? Antigamente a gente andava com a camiseta Cristo salva, né? Lembra? Cristo liberta. Onde está essa fé? Onde está? A gente, irmão, se expõe. As pessoas se expõem nas redes sociais de uma maneira terrível. Esses dias, até uma brincadeira, um irmão, eu até eu vou falar com o apóstolo Dario, porque esse pastor não pode continuar fazendo isso, meu Deus. É um pastor de um país aí, não vou falar, senão não quero identificar, porque ele pode estar até ouvindo aí, né? Ele sempre coloca as comidas que ele come, as fotos, no Instagram. E esses dias ele colocou, estou tomando uma sopa de galinha com 3 pés de galinha para fora, assim, ó. Um negócio assim assustador. Aí ele foi pedir a esposa dele em casamento, colocou um anel do dedo da galinha. É brincadeira, irmão. Uma coisa horrível. Quem está interessado numa sopa de pé de galinha? As pessoas se expõem. As pessoas se expõem suas vidas, seus pensamentos, sem se preocupar com a repercussão daquilo na vida de outros. Nós vamos tomar cuidado, irmãos. Toma cuidado, porque aquilo que você expõe pode afetar a outros. E a Bíblia diz, ai daquele que afetar a vida do outro irmão de uma forma negativa, né? Então, nós jamais deveríamos. Cadê aquele adesivo no carro? Irmãos, tem alguns crentes assim, não, eu não coloco adesivo no carro, porque quando eu saio para dirigir, eu não sou crente. Perde a fé, perde tudo, irmão. Sai na rua, vira um demônio dentro do carro.
Então não coloca adesivo, porque se o cara vê o adesivo lá, eu passo, eu xingo, eu grito, eu fecho, aí o cara vê o adesivo, Jesus te ama. Né? Jesus te ama. Muitos crentes não estão colocando adesivo por causa disso. Não. Outro dia uma pessoa me disse, eu passei uma vergonha, porque o cara me fechou, eu gritei, eu falei, aí o cara parou do meu lado e falou, você devia honrar esse adesivo que você tem aí no seu carro. Aí, né? Onde está a nossa fé, a nossa vida? De que maneira nós estamos nos expondo? Como aquele adesivo, que outro dia eu vi de novo no carro, nós os humildes somos poucos no mundo hoje. Eu falei, meu Deus, esse daí, né? Nós os humildes já somos muito poucos no mundo hoje. Então, as nossas crianças, nossos filhos, irmãos, eles precisam de uma referência. Então eu quero pedir aos pais, cuidem dos seus filhos, não deixa o lixo dentro da sua casa, senão as moscas vão juntar. Não deixa entrar o lixo na tua casa, senão as moscas vão vir. Entende? Ensina aos seus filhos, aos meus filhos, eles estão aqui, estavam de manhã, né? Eles, todo dia nós líamos a Bíblia para eles, todos os dias. Nós lemos a palavra de Deus. A primeira coisa, a minha neta, eu vou ser avô, a minha neta vai nascer, eu vou ter uma linda neta, né, irmãos? Vai ser muito linda, todo mundo está curioso, né? Fala a verdade. Todo mundo está curioso para ver como que vai ser esse negócio. Eu estou dizendo porque, para quem não sabe, a minha filha se casou com um japonês, né? Então ela é uma morena linda e tudo, casou com um japonês. Como é que vai ser essa criança? Bom, Deus sabe. Todo mundo está tão impressionado que fizeram uma ultrassom aí, estão dizendo, eu vi o olhinho puxado. Como é ver o olhinho puxado em ultrassom, irmão? Quer dizer, né, tudo bem. Pelo jeito o nariz vai ser igual do avô. Isso. E do tio também. Então, irmãos, o primeiro presente que eu quero dar para minha neta é uma Bíblia. Sabe, eu preciso, às vezes a gente precisa aprender bons exemplos. Eu fui numa igreja nossa agora no Paraná, uma igreja Cristo Centro, uma igreja nossa, lá no Paraná, em Maringá, e foram orar pelas crianças como nós fazemos aqui. Todas as crianças foram à frente com uma Bíblia na mão. Você deu uma Bíblia para o teu filho, ele tem uma Bíblia, você faz ele trazer na igreja, mesmo que ele nem saiba ler, que ele leia o pastor Ronaldo, nós temos 10 anos de diferença. Quando ele nasceu, quando ele era pequenininho, a gente ia na igreja, e ele tinha a Bíblia dele, e a gente tinha, na igreja tinha o cantor também, o inário que a gente cantava, né? Ele tinha 3 anos de idade, ele ficava em pé no banco, com o cantor de cabeça para baixo assim, cantando, numa língua que só ele tinha. Aí na hora de ler a Bíblia, ele ficava em pé, com a Bíblia assim de cabeça para baixo, de todo jeito. Ele não sabia ler, não lia nada, mas ele estava lá. E agora está aqui pregando a palavra. Entende, irmão? Então, o primeiro presente que eu quero dar para minha neta é uma Bíblia. Hoje a gente estava almoçando, a minha filha disse assim, o primeiro presente que eu ganhei de uma pessoa, quando eu era criança, foi uma Bíblia. Eu nunca me esqueço dessa Bíblia, uma Bíblia toda colorida. Eu amava aquela Bíblia, eu via não sabia ler direito, mas ela via todas as figuras e tudo. Irmãos, vamos construindo alguma coisa na vida dos nossos filhos, irmãos, porque o mundo está planejando influenciar e contaminar sua mente. Faz seu filho vir com a Bíblia na igreja, e mesmo que ele seja já grandinho, pega uma Bíblia, dá uma bibliada na cabeça dele, você vai com a Bíblia na igreja, em nome de Jesus. Logicamente é uma brincadeira, mas se você fizer isso com a criança desde pequeno, ela vai crescer amando a palavra de Deus. Ela não vai se desapegar da palavra de Deus nunca, nunca, nunca. Amém, irmãos? Nunca, ela vai amar a Deus. E aqui não existe lugar onde tem mais valores e verdades para a vida do homem do que essa palavra. Então, a gente precisa ser mais revolucionário com Deus, porque as pessoas querem ser revolucionárias em tantas coisas e não querem ser revolucionárias com Deus, né? Por Deus, pela fé. Pedro diz assim, sejam sóbrios e vigiem, né? Ele disse, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra resistir significa postar-se, posicionar-se contra
Uma ação contrária, um posicionamento. A guerra espiritual, irmãos, não começa com a gente expulsando demônio, vai demônio, gritando, batendo pé. A guerra espiritual, às vezes nem precisa disso. A guerra espiritual começa com comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Estar mais perto do Senhor em nossas vidas. Né? Estar mais perto do Senhor, estar firmes, não abrir mão das nossas convicções, não abrir mão daquilo que nós cremos. Ninguém vai me influenciar, eu vou influenciar. Eu vou influenciar. Entende? Porque algumas pessoas estão pulando fora, irmãos? Porque estão se entregando à forma que querem viver, os seus desejos. Mas as consequências virão. As consequências elas virão. E nós vamos estar alertas a isso. Então, não vamos mais ficar tirando a teia, irmãos. Vamos tirar o lixo. Né? Não vamos mais ficar espantando as moscas, todo o tempo espantar. Vamos, todo o tempo tendo esse trabalho. Vamos tirar o lixo da nossa vida, a sujeira da nossa casa. Amém? Isso não é, irmãos, viver num mundo. Isso não é religiosidade, isso é fé, isso é esperança, isso é vida com Deus, isso é liberdade, né? Isso é algo maravilhoso, porque Deus tem uma vida maravilhosa para nós, Deus tem uma vida maravilhosa para nós. Vamos ficar em pé em nosso lugar, porque eu sei que já o tempo passou bastante, mas eu nem tomei a meia hora que prometeram para mim. Mas é tão bom ter você aqui, meu irmão, e eu quero ter a oportunidade de orar pela sua vida. Louvado seja Deus. Eu vinha conversando com a minha esposa, nós vínhamos conversando, e a gente vinha falando sobre nossa vida. Você sabe de uma coisa? Nós nunca adoramos outra coisa que não fosse o Senhor. Nunca. E isso é importante? É importante. Nós nunca substituímos ao Senhor em nossas vidas por outras coisas. E Deus nos deu uma vida extremamente feliz. Isso não quer dizer que nós nunca tivemos problemas, lutas, dificuldades. Não. Mas Deus nos deu uma vida maravilhosa. Amém, irmãos? Deus tem uma vida maravilhosa para você. Deus tem uma vida abençoada para a tua vida. Deus tem uma vida poderosa para você nessa terra. Uma vida maravilhosa para você. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, maravilhoso é o que Deus tem para nós. Né? Mas às vezes, irmão, sabe que nós precisamos, sabe do que nós precisamos nos livrar? De nós mesmos. Eu amo esse cântico que nós cantamos, né? Que ele diz assim: Senhor, livra-me de mim mesmo, porque eu sou o meu maior problema, né? E essa é o que o Espírito Santo quer para nós, tem para nós. Eu creio que Ele quer trazer essa libertação em nossas vidas. Eu falei que esse mês seria um mês de libertação para nós, né? E nós vamos tomar a decisão hoje que queremos viver no meio de tudo isso, como vamos viver, em que direção vamos levar os nossos filhos, em que direção vamos levar as nossas vidas, né? Senhor, talvez você diga: eu preciso de força, Senhor, preciso de ajuda, eu preciso de forças, eu não tenho forças para vencer certas situações da minha vida, eu não consigo, eu preciso que o Senhor me dê força, eu preciso que o Senhor me ajude. Hoje é o dia de você fazer isso. Eu quero levar a minha família, os meus filhos a um futuro melhor, uma vida melhor. Alguém disse, a minha filha contou que ela no trabalho tem um casal que o cara é roqueiro, tem uma banda de rock, que usa drogas, que a vida é uma desgraça. Mas ele chegou e disse para ela assim: sabe, eu quando tiver um filho, eu quero criar o meu filho numa igreja evangélica. Eu quero criar meu filho numa igreja evangélica, porque eu sei que lá ele vai aprender coisas boas para a vida. Não é interessante isso? O mundo precisa ver que ao mesmo tempo nós incomodamos, mas nós incomodamos porque nós temos coisas boas. Amém. E o que nós temos de bom senão é o Espírito Santo, é a palavra, é a vida que Deus nos dá, é nosso testemunho, nossa fé. O que nós temos de bom, irmãos, não é o que somos, o que temos de bom é que Cristo está em nós, é isso que temos de bom. Porque os meus erros, minhas falhas, minhas idiotices, elas são minhas, mas as minhas qualidades são do Senhor na minha vida. Amém, irmãos? E isso é muito importante. Nós somos o que somos por causa do Senhor nas nossas vidas. Se eu tenho que me orgulhar, não me orgulho de mim, me orgulho dele em mim.
Paulo diz, Cristo em mim, a esperança da glória. Então nós vamos orar um instante, aí no nosso lugar, feche seus olhos. E eu quero orar. Se você está aqui hoje, e você quer tomar essa decisão e dizer, eu quero ser um revolucionário de Deus, eu não quero ser um crente escondido, eu quero ser uma pessoa capaz de manifestar a minha fé, o que eu creio. Eu não quero mais sofrer essa situação, eu não quero mais ficar espantando as moscas da minha vida. Eu quero tirar todo o lixo que está aí na minha casa, do meu casamento, meu relacionamento, tudo isso eu quero tirar. Esse lixo que entra em nossa casa pela televisão, irmãos, esse lixo que entra pelos programas, alguns programas que existem, isso tudo, irmão, é um ajuntamento de mosca terrível. É um ajuntamento de miséria, de desgraça que nós trazemos para dentro da nossa casa, de influência, de miséria moral. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós estamos na Tua casa hoje. Obrigado porque esse é o melhor lugar da nossa vida, meu Deus. Esse é o melhor lugar da nossa vida. Esse é o melhor lugar onde nós podemos estar, Senhor. Não há outro melhor lugar do que esse, Senhor, para nós. Nós te amamos, Cristo da glória, e te pedimos que o Senhor venha agora trazer paz e libertação às vidas, aos seus corações, em nome de Jesus. Tira toda mentira, todo engano, Senhor, porque aqui está um povo que te ama. Cada pessoa que está aqui hoje, Senhor, cada vida que está aqui nesse lugar é importante para o Senhor as ama. E o Senhor tem um propósito para elas. Em nome de Jesus, toca em seus corações, em suas mentes, que hoje seja uma noite de decisão para Cristo, seja uma decisão de viver para Cristo, de amar ao Senhor, de amar a palavra de Deus, de rejeitar o mal, de rejeitar a maldade, o pecado, de tomar uma posição de tirar toda a sujeira da nossa vida e permitir que venha a paz, a alegria, o amor, a presença de Deus. Aleluia, aleluia. Aí com seus olhos fechados no seu lugar, eu quero simplesmente, porque eu não quero nem expor ninguém hoje aqui, mas que você, se você diz, eu quero tomar essa decisão na minha vida, de tirar tudo isso, de viver para o meu Deus, para o meu Senhor, de não permitir que nada me afaste da sua presença. Eu sei que tem coisas, situações que estão querendo me afastar do Senhor, me afastar da sua presença. Eu não vou permitir, eu não vou aceitar, eu vou lutar contra isso, eu vou crer que Deus me ama. E se você toma essa decisão hoje aí no seu lugar, eu quero que você ore e diga, Senhor, é o que eu quero. Talvez eu quero orar, levante a sua mão aí no seu lugar, eu vou orar por você, se você diz, toma essa decisão na tua vida. Obrigado, amém por essas mãos. Você diz, eu quero sim. Não precisa, irmão, se sentir mal e dizer assim, eu sou indigno, você talvez, eu não vou conseguir. Não é você tem que só manifestar ao Senhor que você deseja. Você, não, eu quero, eu não tenho forças, eu não tenho condições, mas eu quero, eu desejo. Então se você levanta a sua mão, nós vamos orar por você, e o Senhor vai tocar na sua vida, e Ele vai te dar forças, e Ele vai te fortalecer. Eu sei que as suas mãos agora vão pesar 500 toneladas, mas você fizer isso agora, eu não posso, eu por mim não posso, eu sozinho não consigo, mas eu desejo. Porque tem pessoas que pensam assim, não, eu não vou fazer uma coisa dessa para Deus e amanhã eu não consigo. Você não pode pensar assim, porque você nunca vai conseguir. Você tem que mostrar um desejo. Se você desejar, se você disser, olha, Senhor, eu não consigo, eu não tenho forças, mas eu estou aqui, me ajuda, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai tocar a tua vida, o Senhor vai te dar forças. Nas suas fraquezas Ele vai te fortalecer, na sua fraqueza Ele vai te dar forças. Aleluia, para que você vença as fraquezas, as debilidades, em nome de Jesus, para que você vença, para que você espante as moscas, para que você espante esse mal, essa imundícia, sujeira, para que você seja de Deus, para Deus, sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Fica com a sua mão um instante levantada, e alguém vai aí tocar
e abençoar tua vida e orar por você. Fique com sua mão um instante levantada. Isso. Quando alguém for orar, tocar na tua vida e orar, e eu vou orar por você agora, orar pela tua vida, pela tua casa, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, toca nessa vida agora, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo. E se você está aí, ore também, irmãos, comigo, ore ao Senhor, aproveita esse momento de fé e ora comigo, em nome de Jesus, que a tua vida seja tocada, que a tua vida seja cheia do amor de Deus, cheia da presença de Deus, que toda mentira, que todo engano do diabo seja destruído na tua vida hoje, que a verdade de Deus enche o teu coração, enche a tua mente, enche a tua alma, que o amor de Deus encha completamente a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja Deus. Nós repreendemos todo espírito de engano, todo espírito de morte, todo espírito maligno que quer tirar a tua vida da presença de Deus. Sai agora em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por essas vidas preciosas que encontram no Senhor a libertação, que encontram no Senhor a cura. Aleluia. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Diga ao Senhor, irmão. Diga ao Senhor. Sem tua graça, o que seria de mim? Oh Senhor Deus, oh Deus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Sim, Deus. Sim, meu Deus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu Diga isso ao Senhor. sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu
Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina. Declara, meu irmão, essa O noite. Espírito sobre a carne. Declara todo o teu coração. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em sua presença, o meu viver é transformado e reina. O Espírito sobre a carne. E reina. O Espírito sobre a carne. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sente-se, por favor, um minutinho. Nós vamos assistir um vídeo e já terminamos. Amém? Oi, minha gente, eu quero falar algumas coisas com vocês sobre o projeto Moçambique. Nosso envolvimento com Moçambique aconteceu logo no começo dos anos 2000. Nesse tempo nós enviamos missionários, nós construímos templos, compramos terrenos, construímos escolas e realizamos alguns projetos sociais que permanecem até os dias de hoje. Apesar do desenvolvimento que Moçambique tem experimentado nesses dias, o índice de desenvolvimento humano, a desigualdade de renda e a expectativa de vida no país ainda são muito baixos. A ONU considera, ainda nos dias de hoje, Moçambique um dos países menos desenvolvidos do mundo. 56% dos moçambicanos são cristãos. Entre esses estão os católicos, evangélicos e outras religiões. 17% são islâmicos. Por causa disso existe muito sincretismo em Moçambique, mas a presença da igreja evangélica é muito forte. Há missões, há ONGs, mas isso também revela um outro problema, que é a falta de obreiros adequados no país para alcançar a nação, para pregar o evangelho. Atualmente, nossa atuação em Moçambique acontece em 3 frentes. Primeiro, nós estamos trabalhando com apoio às igrejas e aos pastores, trabalhamos com alguma assistência social e com preparação de obreiros através do projeto mais forte que queremos realizar, que é o Centro de Capacitação Ministerial. Quero agradecer vocês de todo o coração pelo apoio de vocês, pelo carinho que vocês assumiram comigo, pelo povo moçambicano e pelas necessidades deste país.
Muito obrigado pelo teu apoio, pela tua ajuda nesse tempo. Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém. É aquele menino que fala que é teu neto? Ah, ok. Aquele menino é neto do apóstolo, viu, gente? Lá de Moçambique. Cara do apóstolo, não é verdade? Lindo, lindo, lindo. Então nós queremos, nesse momento, que você invista nesse projeto em Moçambique. São famílias, é igreja, pastores, líderes que precisam muito da nossa ajuda, e nós temos feito isso todos os anos, e esse ano o apóstolo vai dia 22, e nós, até lá, nós vamos estar levantando, 24, não é verdade? 24, e até no dia 22, nós estaremos levantando oferta especial, uma oferta alçada que Deus colocar no teu coração, para que você possa ajudar esses projetos lá em Moçambique. Então, te peço agora, pega teu envelope vermelhinho, fala, agora chegou a hora que você vai usar esse envelope vermelho, que você estava ansioso, não sabia o que era, estava aí do seu lado, agora chegou a hora de você usar, põe tua oferta especial, e durante o cântico, você traga aqui, os pastores vão estar aqui a te abençoar. Amém? Vamos ficar em pé todos, por favor? Isso. As palmas. Isso. Nós vamos terminar orando ao Senhor, dedicando ao Senhor essas ofertas para esse projeto. E se você pegou um cofrinho desse, agora é a hora de você trazer para nós. Você que tem em sua casa um cofrinho do projeto Missão África, Moçambique, traga até o dia 22, porque eles também serão enviados para Moçambique. Então, levante a sua mão assim, nós vamos orar. Pai, obrigado por todas essas pessoas que dedicaram essa oferta alçada, Senhor, para este projeto Moçambique, que será enviado a essas famílias, a essas igrejas, aos pastores ali, Pai, que possa multiplicar a 100 por 1, dar frutos, Senhor, trazer bons resultados para aquele país e, acima de tudo, Senhor, influenciar aquela nação para que possa te conhecer através daquilo que será implantado ali, com esses recursos que estão sendo ou que serão enviados para ali junto com o nosso apóstolo e a profetisa que estarão indo dia 24, Senhor. Desde já abençoamos este trabalho, desde já abençoamos esta viagem, Senhor, apostólica, e que possa ser estabelecido o teu reino naquela cidade, assim como está sendo aqui no Brasil, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus por isso. Amém. Levanta sua mão assim também, por favor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do seu Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Desejo a todos um final de domingo lindo e uma semana cheia das bênçãos do Senhor na tua vida. Amém? Vamos terminar louvando ao Senhor. Amém? Amém. O mundo não é o meu lugar.
pecados Ele lavou, na cruz morreu e me salvou. Jesus, és meu Salvador, tudo que eu sou vem de ti. Eu vou gritar ao mundo que tu és amor, que contigo eu vou habitar no céu pra sempre. Jesus, és meu Salvador, tudo que eu sou vem de ti. Eu vou gritar ao mundo que tu és amor, que contigo eu vou habitar no céu pra sempre. Pra sempre, lá no céu eu estarei. Pra sempre, vou viver com o meu Rei. Pra sempre, santo, santo, vou cantar com Cristo. Para sempre vou morar. Pra sempre, lá no céu eu estarei. Pra sempre, vou viver com o meu Rei. Pra sempre, santo, santo, vou cantar com Cristo. Para sempre vou morar. Jesus, és meu Salvador, tudo que eu sou vem de ti. Eu vou gritar ao mundo que tu és amor, que contigo eu vou habitar no céu pra sempre. Jesus, és meu Salvador, tudo que eu sou vem de ti. Eu vou gritar ao mundo que tu és amor, que contigo eu vou habitar no céu pra sempre. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana de vitória.